Bom dia, este é o momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Se alguém me serve, siga-me. Jesus, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Frequentemente as organizações religiosas e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. O versículo escolhido por Emmanuel para ilustrar esta lição traz dois verbos que parecem contraditórios em princípio ao que se entende como conforto: o servir e o seguir, que, de modo geral, para a criatura que ainda está muito materializada, despertam um sentimento de resistência, pois trazem a ideia de sacrifício, esforço, dificuldade, trabalho, caminhada, ou seja, movimentar as potencialidades da alma. Isso tudo é contrário à ideia de conforto quando a criatura nele só vê a tranquilidade, a sombra, a água fresca e uma rede preguiçosa para deitar. Aí, esses seriam os últimos verbos que desejariam conjugar. Emmanuel nos propõe aqui refletir sobre a visão espiritual do conforto. A que mais se deve levar em conta, eis que somos espíritos vivenciando uma experiência na matéria. A busca pelo conforto material, sem o amparo do conforto espiritual, muitas vezes leva a criatura a entrar em um processo de insatisfação que nunca terá termo, porque sempre quer mais do que já possui, convertendo uma necessidade em paixão. Como define Kardec no Livro dos Espíritos, paixão é uma necessidade que foi exagerada, e são as paixões que tornam as almas prisioneiras, adormecidas nas ilusões terrenas. Essa busca exacerbada pelo conforto material ocorre justamente porque a criatura, inconscientemente, está tentando suprir uma carência que é da alma. Jesus nos mostra claramente isso quando fala à mulher samaritana: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14. Se nos restringirmos às buscas materiais, a essa água dos poços do mundo, ela nos satisfaz por um tempo, mas logo a sede estará de volta, aumentando numa espiral sem fim. Existe, naturalmente, um patamar de conforto material que é razoável buscar-se, uma vez que no processo de desenvolvimento da humanidade foram sendo criados meios que facilitam nossa vida. Porém, é preciso não perder o foco
do conforto essencial que é o espiritual, para não entrar em redemoinho das paixões que nunca se esgotam. É enorme o número de criaturas que buscam nos templos religiosos e, no nosso caso, a casa espírita, o alento, o amparo, o conforto para as suas necessidades. Porém, atendidas suas necessidades imediatas de fortalecimento e equilíbrio, através dos passes, não mais se interessam em buscar a origem, as causas de suas dores e aflições. Assim sendo, resolvem superficialmente a questão, como se fossem suspensos os efeitos das dificuldades, porque foram amparados de alguma forma naquele momento. Porém, parando nesse estágio, dali a pouco, vêm-se as voltas com as mesmas questões, com os mesmos problemas, porque restringem a sua busca ao conforto imediato. Diz nosso benfeitor espiritual que não será justo alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Ou seja, não há conforto duradouro, perene, sem esforço, sem preparação, como não há colheita sem semeadura. Não há conforto real com o Cristo sem a conjugação dos verbos servir e seguir. Não há conforto duradouro sem trabalho, sem o esforço pessoal. O conforto efetivo é aquele que a criatura encontra na paz da consciência pelo dever cumprido, o que significa serviço, conhecimento, transformação, trabalho, mudança de hábitos, reforma íntima. Não por outra razão, diz Jesus aos seus discípulos ao prometer o descanso: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus propõe a todos o movimento de caminhar até ele, vinde a mim, como a nos dizer implicitamente que sem isso não haverá descanso para nossas almas, ou seja, não encontraremos o conforto real e inabalável que é o do Espírito. O sol se ergue todos os dias, aquecendo indistintamente as criaturas que não se trancam na escuridão sem abrir as janelas para receber a sua luz, o seu calor. Assim também o sol divino, o sol do Cristo, está acessível a todos através do seu Evangelho, desde que as criaturas não cerrem as janelas da alma a qualquer mudança, a qualquer renovação. Tomemos, portanto, a cruz dos nossos deveres, da disciplina, do trabalho no bem, da nossa transformação, consolidando assim o conforto real, aquele que sacia e pacifica nossa alma por encontrarmos a paz duradoura. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 11, Conforto, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, seguido de nosso comentário. Excelente dia a todos, sempre na companhia do nosso Divino Mestre Jesus.